Está aqui? Pronto, está tratado. Está tratado. Eu vou-me pôr aqui atrás da cadeira porque preciso de apoio. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero agradecer ao Rui de Ovário e à sua mãe o facto de eu estar aqui. Sem eles não me seria possível eu poder estar aqui ontem e hoje, de maneira nenhuma, era completamente impossível. Eles quiseram fazer o favor de me trazer, sinto-me satisfeito, sinto-me muito alegre por poder estar aqui também convosco, irmãos. É uma alegria, é uma satisfação imensa nós podermos conviver uns com os outros. E é uma satisfação sabendo para aquilo que viemos. Viemos para assistir a uma conferência cujo tema me é extremamente grato. Nem sempre fácil, nem sempre bem compreendido. Cria este sistema muitos obstáculos. Este estudo dispensacional é daqueles que, mesmo entre os seus pares, consegue ser aquele que produz maior azedume. Ao longo da minha vida, da nossa vida, todos nós sempre dissemos que não é o amor que nos une. Às vezes nós pensamos que o amor une tudo. Não é verdade. Nem no sentido espiritual, à luz das Escrituras, nem mesmo no sentido humano. Hoje as pessoas dizem que se amam muito, mas depois ficamos surpreendidos pelas variadíssimas separações. O amor não tem essa faculdade, por si só, de unir. O que une, irmãos, a cada um de nós, aquilo que cimenta, aquilo que nos cola uns aos outros, é a verdade. Segui a verdade em amor. Quero dizer-vos que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, andando dois, não se entendendo, chegam ao fim. Não chegam. É impossível. Nós podemos amar muito os nossos irmãos, mas se não estivermos de acordo, neste caso específico, sobre as verdades que queremos, que aceitamos e que nos são extremamente caras, deixai-me dizer-vos, dificilmente andaremos juntos. Não porque sejamos nós a afastar-nos, mas são os outros que nos afastam deles. Esta é, sem dúvida nenhuma, a experiência que tenho ao longo de todos estes anos. Às vezes as pessoas dizem, vocês isolam-se, afastam-se. Não. Nem nos isolamos, nem nos afastamos. Os outros é que nos põem completamente à margem. Assisti a esta conferência, irmãos, com todo o gosto, com todo o prazer. Quero dar os parabéns aos intervenientes, aos oradores, porque tudo isto, irmãos, por experiência própria, traz muito tempo de estudo por trás. Traz muita angústia.
se eu tivesse, hipoteticamente, alguma vez sido convidado para uma conferência como esta, andava 15 dias a sofrer antes dela acontecer. A sofrer e a não dormir. É verdade, irmãos. Andava completamente inquieto. Há pessoas que têm uma presença de espírito muito grande e para eles não faz muita diferença. Mas para mim, irmãos, seria uma doença. É por isso que eu peço o favor que não me convidem. Assisti, quero dar os parabéns aos oradores, irmãos, porque fizeram, na minha opinião, um trabalho notável. Um trabalho de estudo notável. E que convém atentar. Mas eu quero caracterizar. Sabeis que eu não sou assim uma pessoa de grandes consensos. Desculpai-me, mas não sou. Não porque eu não queira ser. Não porque eu não quero. Eu quero ser uma pessoa de consenso. Mas eu tenho que dizer a verdade. E às vezes a verdade não é muito consensual. E eu então, irmãos, como já aflorei, eu comparo esta conferência, utilizando uma metáfora, comparo a uma grande ceia. Uma grande ceia em que o nosso irmão Simão apresentou de uma maneira notável, erudita, de uma maneira, sinceramente, não é, ele nem devia dizer isto à frente dele, de uma maneira que poucos seriam capazes de o fazer. Mas ele apresentou-nos, por assim dizer, para esta ceia o quê? Apresentou-nos o melhor que ele tinha e tem. Apresentou-nos os legumes, apresentou-nos a carne, apresentou-nos o peixe, apresentou-nos aqueles ingredientes necessários para esta ceia. E ele apresentou do melhor que tinha. Foi capaz de apresentar isso. E todos nós ficámos deliciados, à espera que esses ingredientes, que ele tão bem apresentou e que eram tão puros, tão saborosos, tivessem o seu resultado no prato. Mas não era essa a sua finalidade. A sua finalidade era apresentar-nos realmente estes ingredientes. Veio Daniel com o tema e apresentou aqueles indivíduos que não gostam de coisa nenhuma. Que não gostam nem da emenda, nem de comer, que não gostam de nada, objetam por tudo, reclamam por tudo. Quando estão a comer qualquer coisa, estão sempre a reclamar. E foi assim que o Daniel, de uma forma clara, nos apresentou as objeções que normalmente as pessoas fazem. Não gostam. Não gostam. Eu às vezes também não gosto muito da comida. Mas olha, vou comendo o que puderem. Mas o ponto é este, irmãos. O ponto é este, é que há muitos críticos. Há muitos críticos. Comida não presta, está mal feita, tem muito sal ou pouco sal, está muito gordurosa ou pouco gordurosa, sei lá. Apresentam-se sempre defeitos, todos feitos e mais alguns. O nosso irmão Francisco trouxe-nos a emenda. O que era a emenda? A emenda, aquilo que ele disse muito bem, que ele explicou muitíssimo bem, é que a interpretação é uma coisa. E isto foi, para mim, foi o fulcro da sua, do seu estudo.
A compreensão é uma coisa, a interpretação é outra. Se nós não percebermos a Escritura Sagrada, se nós não conhecermos a Escritura Sagrada, em vão fazemos interpretações. Podemos fazer muitas interpretações, mas elas dificilmente estarão certas. Só que chegamos ao fim da conferência e temos os elementos, temos os críticos, temos a ementa, mas não temos o comer. Falta-nos o comer. Falta-nos transportar isso para o prato. Compreende o que eu quero dizer? Falta-nos levar isso ao prato. E o que é, na minha opinião, levar isto ao prato? É agarrar em tudo e ir então ao pormenor, à substância, à realidade do que é a dispensação da graça, digamos assim, irmãos, no dia a dia de cada crente. O que é que ela faz? O que é que ela efetua? Como é que ela se realiza? Há muitas coisas, irmãos, que se eu vos citasse... Esteja à vontade. Não, irmão, eu só acabo já. Se eu vos citasse, vocês ficariam perplexos. Creio eu. Porque a dispensação da graça... melhor, eu vou falar de outra maneira. Este corpo de doutrina que a mensagem da graça transporta é enorme. É enorme. E nós, às vezes, discutimos a orla do vestido. Não é? A orla. E não discutimos as outras coisas que são... Nem podiam ser, certamente, com uma conferência de um dia, praticamente não dá para fazer, não dá para discutir isto. Meus irmãos, se eu vos dissesse algumas coisas que a dispensação da graça contém e que afetam a minha vida e a vossa, o Francisco, logo de caminho, no princípio, ele cita o Stam, e o Stam disse que a dispensação como é que é de dizer, a dispensação que afeta o reino físico, a saúde, digamos assim, a saúde física, afeta... ajudam a compreender porque é que Deus permite que os seus filhos sofram doenças, dor, tribulação, ensinam a regular as suas finanças, mais que tudo afeta o estudo da palavra de Deus, a sua vida de oração, a sua conduta e o seu destino. É verdade. Se falassem em cada um destes pontos, vós haveríeis de ver que este corpo de doutrina não é uma coisa, não é uma coisita. Este corpo de doutrina, irmãos, está absolutamente completo. E deixai-me dizer-vos isto. Nós não precisamos de ler uma vírgula do Velho Testamento para influir o nosso comportamento nesta dispensação da graça de Deus. Isto pode ser penoso para alguns, mas não precisamos de nada, irmãos. Nós temos tudo neste corpo de doutrina que é necessário que o crente conheça para viver neste tempo que vivemos da dispensação da graça de Deus. Eu não estou a dizer que nós não devemos ir ler o Velho Testamento ou ler os Salmos ou uma coisa qualquer, mas tirar dali uma lição, ainda que seja uma coisa ínfima, nós não precisamos disso para coisa nenhuma. A dispensação da graça diz-nos tudo. Diz-nos, irmãos, por exemplo, o que nós devemos de contribuir para a Igreja. Noutro tempo não era assim. Quem quiser, por exemplo,
Quem quiser, por exemplo, conhecer como se contribuía no Velho Testamento, dando o dízimo, etc., e aquelas variedades e aquelas variações que tem ali em relação ao dízimo, precisávamos de saber porque é que nos Evangelhos e no princípio dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, os crentes davam tudo. Porquê? Porquê é que eles davam tudo? Porquê é que nós não damos tudo também nesta dispensação da graça de Deus? Porquê, irmãos? Porquê? Precisávamos de ter, por assim dizer, estes pequenos pormenores no nosso prato, para nós podermos saborear este alimento. Sei lá, há tantas coisas. Eu vou colocar outra questão que é muito polémica, que é esta e que nós muitas vezes temos, por exemplo, irmãos, em relação, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, deixem-me só assim passar ao de leve, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o caminho para a salvação é apertado e estreito, e larga é a porta que conduz à perdição. Penseis que este caminho é para esta dispensação? Penseis? Penseis que este caminho se aplica agora nesta dispensação da graça de Deus? Penseis? Meus irmãos, se penseis, eu aconselho-vos sinceramente a lerdes com cuidado onde é que esta afirmação está inserida. E podeis ver que era extremamente difícil. Os apóstolos disseram assim: Senhor, se for assim, quem é que se pode salvar? Depois do nosso Senhor ter dito àquele moço rico: olha, se queres entrar na vida, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres. E ele, coitadito, foi-se embora. E o nosso Senhor olhou para ele, amou-o, mas ele foi-se embora pesaroso, e os discípulos disseram assim: ó Senhor, se é assim como tu estás a dizer, se é assim, quem é que se pode salvar? E o nosso Senhor acrescenta: porque o caminho para a vida é apertado. É apertado. Pensais que hoje é assim? Meus amados irmãos, precisamos de estudar tudo isto. Porque agora não há um caminho estreito. Pela graça de Deus há um caminho largo que foi aberto, como diz o escritor da Epístola aos Hebreus. Eu estou convencido, sabem, que o escritor da Epístola aos Hebreus foi o apóstolo São Paulo. E tudo aquilo que está escrito na Epístola aos Hebreus era aquilo que o apóstolo São Paulo dizia quando visitava as sinagogas. Todo aquele ensino, irmãos, acerca de Cristo, da superioridade de Cristo, em relação aos sacrifícios, em relação aos anjos, em relação a tudo, era aquilo que ele, quando ia para as sinagogas e queria apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele ensinava. E então, mas eu já me passei. E então o seguinte, o caminho largo, sabem, agora o caminho largo diz assim a Bíblia, que o Senhor abriu um novo, não disse um velho, disse um novo e vivo caminho, através de quê? Através do sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo São Paulo dizia que a sua mensagem, a sua pregação, era, irmãos, o seguinte, era Cristo crucificado. Nada me propus saber entre vós, dizia Paulo, a não ser Jesus e este crucificado. Este crucificado. Porque todos os ensinos que temos na Escritura Sagrada do apóstolo São Paulo, todos eles são baseados na obra de Cristo na cruz. Porquê? Porque foi esse o Evangelho, como sabem, que ele recebeu. Sabeis o que é que ele diz que recebeu? Ele recebeu assim: irmãos, eu entreguei-vos o que também recebi, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E ressuscitou. Foi esta a mensagem que ele recebeu. A mensagem que eu vos entreguei, dizia o apóstolo, escrevendo aos crentes de Corinto.
É por isso, irmãos, que agora há um novo caminho. E é por isso que nós ouvimos aqui, eu vou já acabar, é por isso que nós ouvimos aqui o seguinte, que pregar a Cristo, que os apóstolos pregaram, não é o mesmo pregar a Cristo que o apóstolo São Paulo pregou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. O Cristo dos apóstolos era o Messias de Israel. Era a esperança de Israel. Era o ungido de Deus. O Cristo crucificado era aquele que é a porta aberta, muito aberta, para todo o ser humano, para todo o mundo, para judeus e gentios, onde agora todos podem ir, porque foi uma porta aberta pelo sangue do Senhor Jesus. Eu não vou mais falar-vos das grandes, irmãos, das grandes diferenças. Como o Francisco disse, esta dispensação mexe-nos com a nossa vida física. Sabem que os discípulos não havia doentes entre eles, irmãos. Não havia doentes. Mas agora andamos todos uns a morrer para um lado, outros a morrer para o outro. Portanto, a dispensação da graça tem que dar uma explicação a isso. Porque é que eles tinham saúde e nós não temos? Porquê? Tem que haver uma explicação para isso. E a explicação é a dispensação. Isto são os pratos que nós podemos comer depois da fantástica de nos terem dado, digamos, os elementos para fazermos esta grande ceia. E assim sucessivamente, irmãos. A dispensação da graça, como disse Francisco também, afeta a nossa conduta. A nossa conduta. Na dispensação da graça, irmãos, está lá perfeitamente revelado tudo aquilo, a forma como o crente nesta dispensação deve viver. E não deve nada, absolutamente nada, à antiga dispensação. A antiga dispensação. O grau, digamos assim, que este corpo de doutrina eleva o testemunho, a vida do crente agora é muito mais elevado do que era antes. Muito mais elevado. Meus amados irmãos, bom ficar por aqui porque tínhamos muito, mas mesmo muito, para apresentar no prato, sabem? Para apresentar no prato. E todos nós assim sairíamos saciados. Assim ficamos só com o desejo. O desejo, temos os elementos, os ingredientes que o Simão, de uma forma notável, nos apresentou. Temos os críticos do Daniel. Temos a emenda de Francisco. Temos o prato do Tel. Não. E sobremesa. É verdade. É verdade. O ponto é este que eu quero agradecer, irmãos, a vossa a atenção com que me receberam aqui. Agradeço sinceramente. O Senhor vai-me usando lá no lugar onde eu estou de vez em quando. Os crentes vêm buscar de carro para pregar a São João da Madeira Centro, para pregar nas Fontainhas, para pregar em São Tiago, para pregar em São João da Madeira Centro. Eles vêm buscar, irmãos. Para pregar em Sanfins. E tenho depois ainda, juntamente com os meus irmãos em Alvar, tenho o trabalho de Alvar, temos os estudos bíblicos. Tenho normalmente que pregar 2 vezes por mês, no mesmo sítio, custa bastante para mim, custa muito. E de vez em quando, lá de 6 em 6 meses, ainda tenho que fazer a escola dominical, durante 6, 7 semanas, o que me custa, é o que mais me custa fazer isto. Mas ainda nos deve as conferências, irmão. Como? Mas ainda nos deve as conferências. Sim, se o Senhor me for dando possibilidade, é um sofrimento imenso, irmão, é um sofrimento imenso para mim.
Para mim é um sofrimento imenso, mas eu tenho dito, eu já ando há uns anos a dizer que se os irmãos tiverem outros, por favor, convidem outros. Mas se não tiverem ninguém, venham bater à minha porta que eu vou. Eu vou porque eu não deixo ficar mal ninguém. Mas se puderem ir a outros, vão, por favor, que eu agradeço. Irmãos a todos, muito obrigado. Graças a Deus. Irmão Teles, muito obrigado por a sua intervenção agora, que eu acho que esta conferência não ficava completa sem estas palavras que nós ouvimos, tão preciosas, e que traduzem a muita experiência, muito conhecimento, enfim, e os dons que o Senhor lhe deu. Já percebi que tenho que ir buscar o ovar, mas vou. Vou lá ao ovar e vou buscá-lo e trago cá. Porque os irmãos aqui certamente que irão apreciar, como sempre apreciaram o seu ministério. E sem mais delongas, mas vamos orar. Ó José, chega aqui à frente, se faz favor, para tu orares. Porque eu nem tenho palavras, sabem? Eu, perante isto tudo, eu sinto-me tão esmagado, nem tenho palavras por aquilo que o Senhor tem estado a fazer. Podes falar também, se quiseres dizer alguma coisa. Não tenho nada para dizer, a não ser agradecer ao Senhor por poder estar aqui e poder ouvir e poder aprender, porque esse é de facto o meu desejo, é aprender, porque preciso aprender para servir cada vez melhor o meu Senhor. E dou muitas graças a Deus por irmãos como o irmão Teles e como homens que de facto deram a sua vida totalmente ao Senhor e que o serviram e continuam a servir e que são com certeza uma bênção, uma inspiração para todos nós. E claro que dou graças também por os outros irmãos a quem o Senhor ontem e hoje tem usado para nos ministrar a palavra, porque revelam que são homens que estudam a palavra do Senhor. E isso é que é importante. E é estes exemplos e é isto que nós devemos seguir, estudar a palavra do Senhor, para que vivendo neste mundo, vivamos para a glória dele. Sirvamo-lo como ele merece ser servido. Por isso, só dou graças ao Senhor por poder estar aqui convosco. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, nós temos tanto para te agradecer. Agradecemos, Senhor, por realmente podermos estar aqui e por podermos estar na Tua presença. Porque, na verdade, Senhor, Tu tens estado connosco. Tens manifestado a Tua presença. Tens feito ouvir a Tua voz neste lugar. E, Senhor, agradecemos-te por isso. Mas, Senhor, que nenhum de nós que aqui está seja apenas um mero ouvinte. Amém. Mas que, acima de tudo, seja praticante da Tua palavra. Amém. Viva a Tua palavra. Agradecemos, de facto, Senhor, por estes irmãos que Tu tens usado. Obrigado pela sabedoria que lhes tens dado. Amém. Obrigado, Senhor, por o exemplo, porque são Teus servos, amam-te, querem servir-te, querem servir a Tua igreja. Por isso, Senhor, aos Teus pés aprendem. Que, de facto, Senhor, cada um de nós tenha essa atitude. Aprender aos Teus pés, Senhor. E, Senhor, obrigado porque tudo quanto já nos tens falado e por aquilo que ainda nos vais falar, mas, Senhor, continua connosco, porque é de Ti que nós precisamos, é da Tua bênção que nós precisamos. Por isso, Senhor, continua a manifestar a Tua presença no nosso meio. Amém. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se há aqui alguém de comunicação social que esteja a estudar. Quem? É a Ruth? Onde é que está a Ruth? És de comunicação social? Pronto, está o assunto resolvido. Sob o patrocínio do Simão, seu irmão.
Eu vou explicar. Eu sempre senti que há uma herança que nós podemos perder. E foi por ter essa consciência que o irmão Sobral, nos últimos anos da sua vida, quando uma vez estava em minha casa, já muito fraco, eu resolvi entrevistá-lo, porque ele tinha um acervo de conhecimento do passado e mesmo assim só pude apanhar migalhas. E gravei uma cassete, na altura usavam-se cassetes de áudio, e gravei a entrevista, porque foi uma entrevista, eu fiz-lhe perguntas, ele dava-me respostas às perguntas, porque eu já o conhecia há uns anos e naturalmente conhecia muitas histórias, e às vezes eu puxava por ele para ele falar disto ou daquilo, e espelhamos essa entrevista no site da igreja. Na altura saiu na revista O Embaixador, hoje está no site da igreja a entrevista dele, que estava em áudio e passou a estar escrita, e está no site da igreja, que eu recomendo que leiam, que é para perceberem o que é um homem de Deus. Um pouco. Mas nós temos muitas histórias das nossas igrejas e dos nossos irmãos mais velhos, que será uma perda nós perdermos-las. Aqui há uns, não sei se há uns anos atrás, o tempo passa tão depressa que não andou por ela, mas há uns anos, já há alguns anos, estávamos numa reunião de homens, em Ovar, acho que até era em Ovar, e estávamos até na rua, não era propriamente na rua, estávamos sentados, já não sei onde, eu tinha uma noção que estávamos sentados com umas mesas de madeira, tábuas, não sei o quê, estávamos lá todos à volta, com vários irmãos de várias igrejas, lá do norte, entre os quais eu também estava, sendo cá do sul, já fui lá de cima, e começamos a falar exatamente destas experiências do passado, como é que era assim, como é que era então, o que é que se fazia, o que é que acontecia. E ali de repente houve vários irmãos que falaram dos mais velhos, o irmão Pires, anota aí, irmão Pires, irmão Teles, e outros irmãos das Fontainhas, estava lá o Valdemar, estava lá o Álvaro, estavam lá aqueles irmãos mais velhos, que conhecem coisas, porque todos nós conhecemos coisas que vão acontecendo, mas depois vamos esquecendo. Depois há um que se lembra, ou outro que já não se lembra, um lembra-se de uma coisa, outro lembra-se de outra. E este acervo de informação, que está apenas na memória dos crentes, mas que não está traduzido em nada escrito, deveria ficar traduzido e ficar escrito. Eu penso que nada melhor do que ninguém, do que alguém da área de comunicação social, olha, pode ser o ministério que Deus te vai dar, para tu fazeres uma coisa que seja boa para a igreja. Porque é um legado, é o legado que os mais velhos nos deixam, entre outro legado, porque o maior legado que eles nos deixam é o exemplo. Mas este legado não é menos importante. E eu na altura, naquele dia, disseram-se ali coisas que eu até já me esqueci que se disseram, mas que eu na altura me lembro, disse assim, tem que se fazer isto, tem que se fazer isto. Isto é importante. Não sei se o irmão Teles se lembra desta conversa, se calhar já nem se lembra também. Tem que se fazer isto, tem que se gravar isto, tem que se... E nunca mais, e passaram-se anos. E qualquer dia os nossos irmãos mais velhos partem, e com eles partem estas memórias que nós perdemos. E eu penso que é importante. Se tu puderes encorajar a tua irmã e ajudá-la no sentido de, se o irmão Teles não se importar, ao pé dele, e falar das experiências dele, desde a conversão. Eu lembro-me, ele tem coisas de jovem que são espetaculares, que eu lembro-me. Quando ele veio para a tropa, aqui para o sul, etc. Enfim, há muitas coisas. E o irmão Pires também, e há outros irmãos mais velhos. Eu acho que havia de se ter um bocado de tempo para estar ao pé deles. Eu gostava de poder ajudar. Se eu estivesse lá no norte, eu também poderia ajudar, pelo menos a direcionar as perguntas, etc. Mas, é um assunto importante. Não foi por acaso que tu foste para a comunicação social. Usa isso para a glória de Deus. E podes fazer um grande trabalho, que Deus te abençoe nesse trabalho. Eu ia propor que fizéssemos um intervalo de 5 minutos para espairecermos um bocado.